Jesus, obrigado. Senhor, obrigado pela tua santidade, obrigado pelo teu amor. Não temos palavras, Deus, eu não tenho palavra para te agradecer. O teu amor me ensinou a amar. O teu coração me ensinou a renunciar, Senhor. A tua santidade, quando tu abriu mão do teu manto de eternidade, tu me ensinou, Deus. Tu me ensinou, Jesus. Tantas coisas, que a renúncia nos gera autoridade, que a renúncia nos gera um coração igual ao seu. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós jogamos sobre a mesa do Senhor todas as nossas arrogâncias, intrepidez, todas as nossas manias, todas as nossas humanidades caídas, Senhor. Toda a soberba, toda a altivez de espírito, para que a tua simplicidade, o teu amor, a tua palavra reine em nosso coração, Senhor. O Senhor tem milhares de pessoas nos ouvindo agora pelo Facebook e pelo Instagram. Milhares que vão assistir essa reunião, eu não sei quanto tempo ela vai ficar na internet. Mas, Senhor, nós queremos declarar que essa palavra nunca vai voltar vazia para o coração de ninguém. Todos serão tocados pelo teu amor e pela tua santidade, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que tu seja o cordeiro pascual na mesa daqueles que não têm nada hoje. Que tu seja, Senhor Deus, que tu seja o alimento de cada dia, que tu seja o maná no deserto, Senhor, porque tu és o maná no deserto. Porque eles comiam e bebiam da pedra e comiam do maná que era o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, arruma o nosso coração, organiza a nossa mente, ajeita o nosso espírito, Senhor, para receber de Ti nesta manhã o alimento da Tua palavra, Senhor, que nunca volta vazia. Aqui com vocês, queridos, eu tenho meditado muito em Efésios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Essa é a oração que eu quero pedir para todos vocês diariamente por mim. Amém? Ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. A palavra com confiança para com intrepidez fazer conhecida o mistério do Evangelho. Hoje eu vou ter uma oportunidade, talvez uma das mais importantes da minha vida. Eu não sei, Deus é quem sabe. De pelo menos falar 2 minutos para toda a nação pela TV Brasil, juntamente com o presidente da República, juntamente com a primeira-dama e com mais outros ministros do Evangelho. Eu creio que deve ter padres também, glória a Deus. E eu vou ter uma oportunidade de dar uma palavra, talvez 2 minutos, 3 minutos, eu não sei, também não importa, não é por muito falar. Mas eu acredito que nós vamos ter a oportunidade de construir nas regiões celestiais. Irmãos, isso é motivo de vaidade, é motivo de soberba, é motivo de alegria, mas eu quero guardar o meu coração diante do Senhor. Meu propósito é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, é o que diz a palavra. Então eu quero andar nesse lugar. Então, queridos, nós temos pregado sobre isso. Temos falado sobre isso. Há um dia eu estava aconselhando um pastor, sabe? Ele estava dizendo: Luiz, a minha igreja não vai, a minha igreja não arrecada, a minha igreja tem problema, a minha igreja tem dificuldade. E eu falei: o senhor tem chorado por ela? Porque Jesus morreu por ela. Jesus morreu por ela. Você tem morrido por ela? Você tem chorado por ela? Porque assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. E eu dei um conselho para esse homem. Eu disse: se alguém chora na sua igreja mais do que você, passa a igreja para ele. Porque ele tem mais direito de ser o pastor do que você. Porque nós temos as pessoas que mais choram. Eu sou a pessoa que mais chora pela minha família, pelos meus filhos, pela minha casa. Por quê? Porque esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Quem é que foi o maior guerreiro da Bíblia? Quem é que você conhece o maior guerreiro? Quem foi o maior guerreiro da Bíblia? Davi. E quem foi o maior adorador? Davi. Porque adoração e guerra caminham juntos. Amém? Todo adorador, ele vai entrar em intercessão, vai entrar em guerra. Por isso que todo intercessor, ele precisa ser adorador. E todo adorador precisa ser intercessor. O intercessor que não adora, ele só vê demônio, tudo é o diabo, tudo foi o diabo que fez. O adorador que não intercede, ele só quer mostrar a sua arte, exibir o seu talento. Mas está errado.
Amém? Embora o Senhor é o artista, o arquiteto de todo o universo, criador de todas as coisas, nós precisamos entender que eu trabalhar só com a exposição das minhas habilidades não faz sentido. Salmo 78, verso 72 diz que Davi governava com a integridade de coração e com a habilidade das mãos. Salmo 78, verso 72. Dá uma olhadinha lá para ver se é isso mesmo, mas é isso mesmo. Salmo 78, verso 72 diz que Davi governava com a integridade de coração e com a habilidade das mãos. Não adianta eu ter habilidade nas mãos para fazer algo se eu não tenho integridade no coração para ser dirigido pelo Senhor. Então, querido, você tem que chorar pela sua igreja. Amém? E é isso. Então, nós precisamos de uma igreja pura, inocente e santa nesses dias. E para falar disso, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Cântico dos Cânticos, no capítulo 2 e o versículo de número 12. Diz assim, ó. Perdão. Cântico dos Cânticos, capítulo 4 e versículo 9. Olha o comportamento da igreja nesses dias. Você que é igreja. Você que é igreja. Esse é o comportamento da igreja. Porque Jesus está vivo. Cristo em vós é a esperança da glória. Essa é a Páscoa, nós estamos voltando às origens, ao Techuvá, porque é a Páscoa que nós estamos celebrando. Essa Páscoa está estranha, porque nós estamos celebrando a Páscoa em casa, como foi a primeira Páscoa lá no Egito. Amém? Na saída do povo do Egito, a primeira Páscoa foi todo mundo comendo o cordeiro em casa. Então nós estamos vivendo isso nesses dias, comendo o cordeiro em casa. Que coisa linda! Amém? Voltando às origens. Se o dia de hoje, pastor Micael, está apontando para aqueles dias, o que é que o senhor está sinalizando para mim? Ele está dizendo, Luiz, volte às origens. Volte às origens da primeira Páscoa. Coma o cordeiro em família, coma o cordeiro em casa. Então, irmãos, Cântico dos Cânticos é um livro que eu estudo muito, sabe? É um livro que eu estudo muito porque tem muito a ver com Cristo e a igreja. Então, cada versículo, cada coisa que você olha parece que não faz sentido, mas você estuda, o negócio é fenomenal. Então, o comportamento da igreja no capítulo 4, versículo 9 de Cântico dos Cânticos diz assim: tiraste-me o coração, noiva minha, arrebataste o meu coração com um dos teus olhos, com um colar do teu pescoço. Sabe o que Jesus está dizendo? Aqui é o noivo falando para a noiva. Noiva, quando você olhou para mim, você arrebatou meu coração. Querido, Jesus não quer guiar a igreja no cabresto. Jesus não quer ter que guiar a igreja nas regras. Não, ele fala no Salmo 32, quer ver? Salmo 32 é fantástico. Salmo 32, e o versículo, Davi era maravilhoso quando escrevia esses salmos, né? Salmo 32 e o versículo de número 8. É um salmo de Davi, ou melhor, diz assim, ó. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido o dia inteiro. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor a minha transgressão e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder te achar. Até no transbordar de muitas águas estás, e ele, até o transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia e me cinges de alegre cânticos de livramento. O que é para fazer nesses dias, pastor Micael? Cântico de livramento. É para adorar. Tem uma adoração que te guarda, tem uma adoração que te protege, tem uma adoração que te esconde em Deus. Jesus é o antídoto desse vírus. Jesus é a vacina. Você está procurando uma vacina? Jesus é a vacina. Amém? É o antídoto desse vírus. Acorda aí, Brasil. Então deixa eu te falar uma coisa. Aí ele fala assim, ó, versículo 8. Instruir-te-ei o caminho que deve seguir, verso 8 de Salmo 32. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha para mim, igreja. Se você olhar para mim, você vai ter instrução.
Salmo 34, verso 5. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficaram confundidos. Nós até nos cantávamos, lembra que a gente cantava a música do Ademar? Olharam para ele e foram iluminados. Quando você olha para Jesus, você tem direção, né? Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a cura. Jesus é o poder desses dias. Jesus está te chamando, te convidando. Para de olhar para as notícias, para de olhar para o caos, para de olhar para esse manto de maldição e olha para Jesus. Jesus vive, ele vive. Aleluia! Você está celebrando a Páscoa para quê? A Páscoa representa a ressurreição. A Páscoa representa o Pessah, ou seja, o anjo da morte passou e não pegou eles. A minha pergunta é: o que você vai fazer depois que esse anjo da morte passar? Em quem você vai acreditar? Para onde você vai correr? A sua vida, Deus deu um stop, ele parou você para dizer: ei, olha aqui para mim, preste atenção no que eu estou fazendo em você, preste atenção na minha vida, na sua vida. Então, olha o que ele diz no verso 9 de Salmo 32. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cujo a boca precisa de cabrestos e freios, ou não virão a ti. Meu Deus. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor cercará aquele que nele confia. Pelo amor de Deus, precisa pregar isso aqui? Não precisa, gente. É só ler e receber. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, a qual preciso de cabresto, senão não vem a ti. Aí você vai em Cânticos, capítulo 4, versículo 9, diz assim: noiva minha, pomba minha, arrebataste o meu coração com um dos teus olhos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha para ele. Olha para ele. O Senhor não quer te dirigir como cabresto, né? Tem muitas denominações, infelizmente, eu preciso falar isso. Tem um cabresto, né? É uma regra, é um princípio de regra. Amém? Uma vez eu fui pregar numa igreja, faz muitos anos. Foi eu e o pastor Lapa, e o pastor Lapa não pôde subir no altar porque estava de camisa curta. Essa igreja eu acho que nem existe mais. E o Lapa continua pregando o evangelho, falando, fazendo a obra de Deus, sendo vereador na cidade, curando pessoas, transformando vidas. Mas aquele dia ele não pôde subir porque ele estava de camisa curta. Então existem tantas regras sobre regras, preceitos sobre preceitos, regulamento um pouco aqui, um pouco ali. Mas por quê? Porque as pessoas não estão olhando para Jesus. Eles criam uma regra e dizem que foi Deus que mandou. Não, irmão, não foi Deus que mandou. Amém? Foi para a liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Amém? Não torneis dar ocasião à carne. Não te torne escravo de novo. Não te torne escravo de novo. Amém? Foi para a liberdade que Cristo te libertou, meu amigo. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Liberdade não é libertinagem, é uma liberdade com responsabilidade, sabendo que o Senhor vive. Amém? Então, comportamento da igreja nesses dias. Primeiro, olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Segundo, capítulo 4, versículo 10 de Cântico dos Cânticos. Que belos são os teus amores, ó minha irmã, noiva minha. Quão melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que todas as especiarias. O Senhor está dizendo que existe um vinho, existe um perfume que Ele quer colocar sobre a igreja. Mas a igreja ainda está cheia de ornamentos, ela está cheia de coisas externas, né? de penduricalhos. Penduricalhos são enfeites. Do que adianta ter enfeites e não ter beleza? Do que adianta ter unção e essa unção não está presa numa verdade? Não, querido. A pior coisa que pode acontecer ao ministério é uma igreja cheia de unção sem estar presa numa verdade absoluta que é Jesus. Amém? Não adianta ter unção. Unção vai e vem. Unção é como uma onda do mar. São níveis. Agora, a verdade é absoluta. Passa o céu e passa a terra, mas a sua verdade não vai passar. Amém? Verso 11, isso aqui é maravilhoso. Ele diz assim, ó: favo de mel manam dos teus lábios, noiva minha. Mel e leite estão debaixo da tua língua. E o perfume dos teus vestidos é como a fragrância do Líbano. Meu Deus. Mel e leite estão debaixo da tua língua.
Agora veja que coisa maravilhosa. Veja que coisa maravilhosa. Quando o Senhor chamou Abraão para levar para a terra prometida, o que é que Deus disse para Abraão? Deus disse o que para Abraão? Deus disse assim, ó, te levarei para uma terra que mana leite e mana mel. Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua parentela, sai da tua casa, sai da casa dos teus pais, eu te levarei para uma terra que mana leite e mana mel. Quando Abraão chega na terra, o que que tem na terra, gente? O que que tem na terra? Tem fome. Peraí, Deus falou que eu ia para uma terra que mana leite e mana mel. Abraão chegou lá, tinha fome, por isso que ele fugiu para o Egito. Essa história está na Bíblia? Claro, né, irmão? Eu não falaria se não tivesse. Ela está na Bíblia, no capítulo 13, ou melhor, no capítulo 12, versículo 10. Havia fome naquela terra e desceu Abraão para o Egito. Deus mandou ele para o Egito? Não, Deus mandou ele para a terra. Mas o Senhor falou que a terra tinha leite e mel. Abraão chegou lá, tinha fome. Mas a Bíblia falou que tinha leite e mel. O Senhor falou para mim, tem leite e mel, Luiz, vou te levar para um lugar que tem leite e mel. Chega lá, tem fome. Peraí, Deus mentiu para você? Não, é que Abraão precisava entender. Ele precisava entender. O que é que Deus falou para a igreja? Favo de mel manam dos teus lábios, noiva minha. Mel e leite estão debaixo da tua língua. Sabe o que Abraão precisava entender? Que o mel e leite que Deus falou que estaria na terra, não estava na terra, estava nele. Amém? Veja bem, a terra não vai te dar nada se você não der a ela. A terra que dava era a terra do Jardim do Éden, que deu para Adão. O Jardim do Éden dava para Adão antes dele plantar. Mas depois que ele pecou, ele teve que sair para plantar. Deus disse, agora vai cultivar a terra que eu te dei. Agora vai plantar e vai colher. Quando Adão abre os olhos no Éden, isso é tão maravilhoso, gente. Quando Adão abre os olhos no Éden, o jardim já estava lá. E ele só teve que cultivar. O que é cultivar? Manter funcionando. Ele não teve que plantar. Adão não plantou o jardim. Foi Deus que plantou o jardim e colocou Adão lá. Adão teve que plantar para colher depois que ele caiu. Depois que ele caiu, Deus disse, agora vai lavrar a terra da qual foste tirado. Quando Adão sai do jardim, agora ele tem que plantar para colher. Mas na presença de Deus, ele não plantava para colher, ele colhia para replantar. Porque na presença de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Na presença de Deus, o templo pode estar fechado, a glória de Deus virá sobre a sua vida. Na presença de Deus, você precisa de Deus. Amém? Embora eu queira que o templo abra também, viu, irmão? Tô torcendo aí para Deus mexer no coração do nosso governador aí, porque ele declarou que até dia 31 de maio a igreja vai ficar fechada. Que é isso, governador? O senhor é Moisés, por favor, seja um libertador nesse momento. A igreja não pode, os bares podem estar abertos e a igreja não? Como isso? Eu não entendi essa sua colocação. Que o Senhor te guarde, ilumine a sua mente. Ilumine, talvez o Senhor precise de conselhos de homens e mulheres de Deus. A igreja é relevante nesses dias, a igreja que vai ajudar pessoas nesses dias. Pessoas já estão desesperadas, os nossos telefones não param de tocar. Sim, as pessoas estão batendo na porta das igrejas e elas estão fechadas. Sim, estão fechadas, não pode ter uma reunião, não pode ter nada. Por quê? O bar pode estar aberto e a igreja não pode estar aberta. Por quê, seu governador? A igreja é relevante nesses dias para aconselhar as pessoas, para ajudar as pessoas. Eu não estou atrás de dízimo e oferta não, senhor governador. Eu quero ajudar as pessoas da minha cidade. Eu quero para que elas tenham para onde correr na hora da necessidade, na hora da ajuda. Por favor, nós não vamos poder reunir, não podemos reunir. Ainda não. Pense nisso, senhor governador. Estou orando para Deus iluminar a sua mente e seu coração. O senhor precisa que Deus ilumine a sua mente e seu coração nesses dias. Ouça a voz de Deus, senhor governador. Senhores prefeitos, ouçam a voz de Deus agora. Amém? Ouçam a voz de Deus. Vocês precisam ouvir a voz de Deus para dar destino para a vossa cidade, porque o coração do rei está na mão do Senhor. Amém? Deus tem algo para fazer no Brasil a partir das cidades, a partir dos estados e a partir de toda a nação. Isso independente de partido, independente de quem está na frente. Deus vai fazer, queiram vocês ou não. O Senhor vai fazer, Ele vai fazer, Ele prometeu que vai fazer e vocês viverão para ver a glória de Deus invadindo essa nação. Agora é necessário que vocês permitam Deus governar. É necessário que vocês permitam Deus dar diretivas. Amém? Eu entendo
Também estou preocupado, né, com o avanço da pandemia. Também estou preocupado com muita gente pegar de uma vez só e os hospitais não suportarem tudo isso. Mas, senhor governador do estado de Santa Catarina, senhor Moisés, excelentíssimo senhor governador, por favor, deixa Deus, dobre seu joelhinho aí, fala com Jesus e deixa Jesus iluminar seu coração, senhor governador. O senhor é um bom homem. Foi Deus que colocou o senhor aí para esse momento. Quem sabe não foi para esse momento, senhor governador, que Deus colocou o senhor aí. O senhor é um bom homem. Deixa Deus guiar o seu coração. A igreja precisa estar aberta nesses dias, senhor governador. A gente precisa ajudar as pessoas. Amém? Pense nisso, senhor. Pense nisso. Nós vamos estar orando pelo senhor. Eu estou aqui todo dia orando pelo senhor, orando pelo prefeito de Itajaí, Dr. Vonei Morastone. Estou orando pelo governador Moisés. Tenho orado pelo presidente Jair Bolsonaro. Vou estar com ele hoje numa live às 4 horas da tarde. Por quê? Porque esse é o meu papel. É o meu trabalho. Se os senhores mantiverem a igreja fechada, a gente vai continuar trabalhando, porque Deus nos chamou para trabalhar, Deus nos chamou para funcionar, e é isso que nós vamos continuar. Amém? Então, tenha isso como uma força, nós estamos orando por vocês. Amém? Deixa eu voltar aqui. Então, favo de mel estão debaixo da tua língua. Quando Abraão chegou na terra, o que é que tinha na terra? Fome. Abraão disse, não foi aqui que Deus me trouxe, porque... Não, sempre que Deus te leva no lugar... O lugar nem sempre vai estar como Deus falou que estaria. Por quê? Porque o mel e o leite que o lugar precisa estão dentro de vocês. Mel e leite estão debaixo da tua língua, noiva. É você que tem que ir no vale de ossos secos e declarar: ossos, vivam! Pandemia, suma! Fome, pare! Necessidade, recue! Se enfermidades sejam sarados, você muda a terra com a palavra. Deus criou tudo pela palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. E ele só criou o sol no 4º dia, mas já havia luz no primeiro. Foi a palavra que iluminou o dia. A palavra é Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Sim, Jesus ilumina a sua vida, ilumina a sua casa, ilumina as suas ações. Tudo que Deus criou, criou pela palavra. Tudo que é mantido, Ele mantém pela palavra. Toda a sustentação de Jesus sustenta pela palavra. Tudo sustenta pela palavra. Aleluia! E você é uma carta viva, diz em 2 Coríntios capítulo 3. Você é uma carta viva. Por favor, estenda as mãos. E levante as suas mãos e declare em nome do Senhor Jesus: Brasil, terra ungida; Santa Catarina, terra ungida; Itajaí, terra ungida. Comece a declarar sobre a sua cidade, comece a declarar sobre a enfermidade, comece a declarar sobre a necessidade, sobre a doença. Foi para isso que Deus te deixou na terra. Ele disse: eu dou-vos autoridade. Não dou uma paz que o mundo dá, eu dou uma paz diferente, eu dou uma autoridade diferente para vocês. E pisarão em serpentes e beberão coisas mortíferas e não vos causará dano algum. Meu Deus, cadê os homens de fé e as mulheres de fé dessa nação? Cadê as pessoas que vão fazer a diferença com a palavra da sua boca? Agora, se nem você acredita no que você fala, se nem você acredita e nem você vive o que você declara, então, por favor, não abra a boca, fique em casa que é melhor. Não abra a boca, não. Fica aí. Declare: pastor, mas e se o senhor morrer? Se eu morrer, morri, meu irmão. Eu nasci para morrer, eu não nasci para ficar vivo o resto peraí, deixa eu explicar isso. Eu nasci para ficar vivo, para viver eternamente. Mas eu estou aqui, nós estamos trabalhando. E cadê a fé dos crentes? Cadê a fé das pessoas? Cadê o evangelho que você chora lá todo domingo na igreja, de mão dada, de mão para cima, e diz: aleluia, Jesus, eu estou pronto para morrer por você? Cadê a morte? Cadê? Ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Tragada, sabe o que é tragada? Tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Tragada. Está na Bíblia isso? Claro que está na Bíblia. Como é que eu vou falar uma coisa que não está na Bíblia, meu filho? Está aqui na Bíblia, sim. Onde é que está? Já vou achar já para você. 1 Coríntios capítulo 15. Cadê? Está aqui. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 55 diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória?
Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Aleluia! Sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Quando o Senhor levou Ezequiel no vale de ossos secos, o que é que ele disse? Poderão viver esses ossos? O que é que Ezequiel falou? O Senhor que sabe. E Deus disse o quê? Profetiza. Deus levou Abraão para a terra prometida, foi para profetizar, para declarar mel e leite. Mel e leite. Amém? Mel e leite. Amém? Onde é que estava o mel? O mel da terra prometida estava nas tâmaras. E o leite nas cabras. Então declare. Declare. Mel e leite estão debaixo da tua língua, não está na terra. A terra só devolve a semente que você planta nela. A terra só devolve a semente que você planta nela. Se você plantar maldição, você vai colher maldição. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta pecado, colhe corrupção, colhe iniquidade. Agora, quem planta o evangelho, quem planta a palavra de Deus, vai colher o quê, gente? Vai colher o quê, gente? Pelo amor de Deus. Cristãos, eu convoco você para um lugar no Senhor nesses dias. Eu convoco você, cristão, para entrar num lugar no Senhor nesses dias. Sim, para entrar num lugar de vida no Senhor nesses dias. Amém? Eu coloquei aqui o comentário de novo, mas não comenta não, fica aqui, respeita. Vai, não comenta nada não. Ah, mas eu penso isso, o que você pensa agora não é interessante, ou você ouve o que eu estou dizendo, ou você pode mudar de canal, fique à vontade. O negócio aqui é pregar o evangelho. Estou pregando o evangelho. Se não está de acordo com o que você acredita, pelo menos ouça e compare. Pelo menos ouça e compare com o que você acredita, vê se vale a pena. Amém? Só compare. Então ele diz assim, ó, favo de mel, mano dos teus lábios, noiva minha. Mel e leite estão debaixo da tua língua. E o perfume dos teus vestidos é como a fragrância do Líbano. Igreja, o mel e leite está debaixo da tua língua. Igreja, a tua palavra tem poder de mudar essa situação. Por favor, a tua palavra tem poder de mudar uma cidade. Ela tem poder de mudar uma estação. Ela tem poder, sim. A tua palavra tem poder de tirar o câncer de uma pessoa. A tua palavra tem poder de parar a iniquidade. Ela tem, é só você liberar. Comece a liberar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não importa quanto tempo você vai ter que profetizar. Não importa quanto tempo você vai ter que declarar. Amém? Ora profetizamos, ora sabemos. Tem coisas que eu profetizo que eu não sei, mas tem coisas que eu já sei. O que eu já sei eu posso declarar. Amém? Está escrito, eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpião, e se beberem coisas mortíferas não vos causará dano algum. Amém? Não vos causará dano algum. Por favor, irmãos, pense nisso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, pense nisso. Então veja bem, qual é o comportamento da igreja? Primeiro, olhar firmemente para Jesus. Segundo, a sua beleza e os seus aromas são internos. É algo da essência, não é ornamento por fora. Não é enfeite por fora, mas é beleza por dentro. Terceiro, entender o poder que você tem na sua palavra, o poder que você tem na sua boca. Amém? Há um poder sobrenatural sobre a sua boca, igreja. E você precisa entender isso. Deus te capacitou para isso. Ele colocou esse poder sobre vós, igreja do Senhor Jesus Cristo. Entenda, esse é o tempo de você declarar, de você profetizar. É o tempo de você construir no coração das pessoas esperança. No tempo de você construir no coração das pessoas destino, propósito. Mas vocês às vezes ficam na igreja discutindo teologia, discutindo, argumentando conversas tolas, que nada edificam, que não influi, que não contribui, nem auxilia. Vamos lá, isso. Então pensa nisso, querido. Coisas de Deus. Vamos lá. Então primeiro, eu quero deixar para você, igreja, olha firmemente para Jesus. Segundo, que as suas belezas e as suas essências sejam coisas internas que Deus plantou no seu espírito. Não sejam enfeites, ornamentos. Amém?
Terceiro, acredite no poder da palavra de Deus que Deus colocou sobre a sua vida. Acredite no poder do evangelho que Deus plantou sobre você. Há um poder sobrenatural que Deus plantou sobre você. E quarto, verso 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial fechado, fonte selada. Isso aqui é maravilhoso, pastor Micael. O Senhor está falando, é a igreja que vive na pureza, na inocência e na santidade. Na pureza, na inocência, não é na infantilidade. Ser infantil é diferente de ser inocente. Na pureza, na inocência e na santidade. Então, deixa eu marcar isso aqui que é muito forte. Santidade. Porque ele diz assim, ó, jardim fechado és tu. Ela está falando de uma igreja virgem. De uma igreja que está esperando para ter intimidade e relacionamento com o seu noivo. É uma igreja que está se guardando, não está fornicando com tudo que aparece. É uma igreja que está se guardando. Ela é um jardim fechado. Aleluia. Isso é tão lindo que o jardim que Deus criou para o homem lá no Éden, a Bíblia diz que o Senhor, quando o homem saiu, ele colocou 2 querubins na porta para que ele não fosse mais. E eu acredito que esse lugar ainda está guardado para o homem. Está guardado para o homem. Deus está dizendo assim, eu criei isso aqui para você, você desprezou. Mas eu vou guardar para você, porque eu vou remir a terra. Eu vou enviar meu filho para salvar o mundo. E ele vai consumar com todo o pecado, com toda a iniquidade. E um dia você vai poder entrar nesse jardim de novo. Eu acredito que eu vou comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu quero, Micael. E o Senhor guardou, ele disse, esse jardim não foi feito para o anjo tal, para o querubim tal, para o arcanjo tal. Esse jardim foi feito para o homem. E ele saiu, então eu vou fechar esse jardim, porque ele não pode entrar aqui de qualquer jeito. Ele não pode viver aqui tendo desejo na sua carne. Ele não pode viver aqui nesse jardim enquanto ele ainda coxia sobre 2 pensamentos. Ele não pode viver nesse jardim se ele não entendeu o propósito dele aqui. Então o homem saiu do jardim com a sua esposa, 2 querubins foram colocados na porta do jardim. E esse lugar ainda está esperando por você. Esse lugar ainda está esperando por você, porque esse lugar Deus deu para você. Amém? Esse lugar Deus entregou para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a Bíblia diz que a igreja, o noivo está dizendo para ela, a igreja, tu és um jardim, fechado és tu. Está chamando ela de virgem. Está dizendo, tu és virgem, tu és santa. Amém? Tu és santa. Quando ele diz manancial recluso, ele está falando da inocência. E quando ele diz fonte selada, ele está dizendo tu és pura. Ou seja, tu não transou com ninguém. Tu não fornicou com ninguém. Tu não teve prazer com ninguém. O mundo se alegra e você fica triste. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Você está se guardando para o Senhor. Você está se preparando para o dia do encontro com o noivo, em onde ele vai poder tocar você e dizer, você é uma fonte selada. Você é pura no espírito, é inocente na alma e é virgem no corpo. Oh meu Deus, que palavra é essa, Jesus? Que coisa tremenda, Jesus, você poder ouvir isso de você. Fonte, jardim fechado, manancial recluso, fonte selada. Então, querido, isso para mim é tudo, né? Eu só vou anotar uma coisa aqui, porque isso aqui é muito importante, né? Cânticos capítulo 4, versículo de 9 ao versículo de número 12, né? Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Quando você pode deixar Deus tocar na sua santidade. Ou melhor, a santidade dele toca na sua vida. Então seja um jardim selado, seja um manancial recluso, seja uma fonte selada, seja um jardim fechado, né? Então,
É isso. É isso que o Senhor quer. Deixa eu só marcar isso. É muito forte isso aqui, gente. Se responsabilize com a glória de Deus. Se responsabilize com a presença de Deus. Meu Deus, valorize o poder da palavra que Ele deu para a igreja. O poder da palavra que você tem. E depois, então, pense nessa pureza, nessa inocência e nessa santidade que Deus te deu. Irmãos, é maravilhoso. Então, o Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 9 a 12, me ensina como eu devo me comportar como igreja nesses dias. Como que eu devo me comportar como igreja nesses dias? Eu devo prestar atenção. Eu devo olhar firmemente para Jesus. Eu devo tirar todos os meus ornamentos e prestar atenção na essência. Eu devo valorizar o poder da palavra que Ele me deu. E, acima de tudo, eu devo ser puro, inocente e santo nesses dias. Buscar a santidade em Deus. Existe uma santidade que a igreja precisa conhecer em Deus, querido. E para falar dessa inocência, dessa santidade, porque às vezes as pessoas, o tempo vai mudando, as pessoas vão mudando de acordo com o tempo. Eu quero falar de Daniel. Daniel capítulo 5. Meu irmão, Daniel capítulo 5 é maravilhoso. Daniel capítulo 5 diz assim: o rei Belsazar deu um banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes, as suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles reis e os seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Meu Deus, que forte isso aqui, gente. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia defronte ao castiçal na caidura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Ah, ficou com medinho, né, rei? Claro. Ordenou o rei em alta voz que introduzisse encantadores e astrólogos e feiticeiros. E disse o rei aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará cadeias de ouro ao pescoço. E será o terceiro dominador. Será no meu reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei e não puderam ler as escrituras, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Olha que coisa linda. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante. Os seus grandes estavam sobressaltados. Aí aparece a rainha mãe. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na sala do banquete e disse ao rei: vive para sempre o rei, não turbe os teus pensamentos, nem se mude os teus semblantes. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses. Uau! Há um homem no reino que tem o espírito dos deuses santos. No dia em que teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, constituiu o chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos e dos adivinhos. Porquanto se achou nesse Daniel, a quem o rei pôs o nome de Belsazar. Belsazar significa Senhor do Tesouro. O espírito de excelência, de conhecimento, de inteligência, de interpretação de sonhos,
aplicação de enigmas e solução de dúvidas. Olha aqui, cadê? É esse homem que a nação precisa, gente. Está aqui o homem que a nação precisa, Daniel. O homem com espírito de excelência, de conhecimento, inteligência, interpretação, aplicação de enigmas e solução de dúvidas. Chame-se agora Daniel e ele dará a interpretação. Uau, deixa eu parar aqui. Irmão, deixa eu contar o sonho para você. Deixa eu contar desde o começo para você, para a gente ganhar tempo aqui. São 12h40, a gente tem aí uns 15 minutos. Então veja bem, pega isso no seu espírito. Nós temos 4.700 pessoas aqui no Instagram e 2.400, 2.500 no Facebook, assistindo agora. Vamos prestar atenção nisso. Olha aqui. Belsazar, Daniel e mais três jovens de Jerusalém foram levados para a Babilônia. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu Jerusalém, ele derrubou, detonou com o templo de Deus, levou todos os utensílios da casa de Deus, levou os sábios, os meninos que eram sábios, levou também com ele. Por que Daniel não comia na mesa do rei? Não é porque a comida era ruim, é porque quando ele chegava na mesa, ele via os utensílios da casa do Senhor. Ele dizia, não, eu não posso permitir que os utensílios da casa do Senhor sejam usados de uma forma indigna, em orgias, em prostituições, em adultérios. Eu não posso permitir isso. Então Daniel simplesmente não comia daquela mesa. Só pode, irmãos, só pode sentenciar Babilônia quem não come da mesa dela. Quem come da mesa de Babilônia não pode sentenciá-la. Amém? Não pode sentenciá-la. Por isso que eu sempre tive muito cuidado, irmãos, com Marcha para Jesus, com show pago por prefeitura. Por quê? Porque se a prefeitura, se é o governo que está pagando o seu evento, como é que você vai sentenciar o espírito de corrupção? Como é que você vai sentenciar, vai ter autoridade para derrubar mamão dali, para derrubar a corrupção dali, se é a corrupção que está pagando o seu evento? Então eu creio que Deus parou tudo para fazer um techuvá na gente, irmãos. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que você vai ter autoridade para confrontar as regiões celestiais? Se são os governos municipal, estadual e federal que pagam os seus eventos. Como? Não, irmãos. A conta de Deus, quem faz é Deus. Quem promove é Deus. As coisas de Deus, tudo que Deus promove, Deus sustenta. Amém? Você precisa entender isso. Deus está tirando vocês da mão de muita gente ruim. De muita gente que tinha vocês na mão pelo dinheiro, tinha vocês na mão pelo cachê, tinha vocês na mão por eventos. Não, Deus está limpando o nosso coração. Amém? Para nós irmos nas regiões celestiais e sentenciar e poder abrir a boca e dizer leite e mel sobre o Brasil em nome de Jesus. Leite e mel sobre o Brasil em nome de Jesus. O Senhor está sentenciando a gente. Você precisa entender isso. Como que nós vamos destronar o espírito de corrupção, se é o dinheiro da corrupção que paga os eventos da igreja? Como? Não pode, não tem como, você não tem autoridade para isso. Só tem poder para sentenciar a Babilônia quem não come da mesa dela. Só tem poder para sentenciar a Babilônia quem não come da mesa dela. Amém? Então veja bem, Daniel não comia da mesa de Babilônia. Aí, na época de Nabucodonosor, mas Daniel ele não comia. Ele não ia para a mesa meter o pau em todo mundo, bagunça. Não, ele simplesmente não comia. E a Bíblia diz que eles eram mais belos do que os jovens, do que os homens, do que toda aquela geração da Babilônia. Eles eram belos, porque eles refletiam a glória de Deus. Eles refletiam, eles não comiam de Babilônia. Não era Babilônia que pagava suas contas. Quem pagava suas contas era Senhor. Ele abriu a janela para Israel. E ele ficava lá todo dia adorando a Deus de Israel. Comia as verduras, comia as coisas, mas não sentava naquela mesa. Até um dia que Nabucodonosor achou que era o chefe de tudo, achou que era Deus da Babilônia, achou que era tudo e disse, foi tudo eu que fiz, isso tudo aqui é meu. Deus disse, ah é? Pois você vai pastar com os animais. Nabucodonosor, o pai de Belsazar, o pai de Belsazar, pastou como os animais. Depois você lê capítulo 4 de Daniel, eu só estou
pregando aqui mais rápido para a gente pegar. E quando ele saiu desse caos, ele parou e disse assim, ó, tá aqui, ó, capítulo 4, versículo 36. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscar os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor fez isso. Agora veja bem, fez isso por testemunho de quem, Mica? Testemunho de Daniel. O testemunho de Daniel foi sobrenatural, irmãos. O testemunho de Daniel. Daniel, querido. Veja bem. Ele serviu o cara que matou a família dele. Ele serviu o cara que destruiu a sua cidade. Ele serviu a pessoa que roubou a sua família, que roubou todos os utensílios da casa de Deus. Ele serviu essas pessoas. Ele fez isso. Ele foi lá e serviu essas pessoas. Ele não deixou de servir. Ele serviu o homem que destruiu a família dele, que destruiu a cidade dele, destruiu a casa do seu Deus. Ele não deixou de servir essas pessoas. Então, veja bem, Daniel serviu essas pessoas. Daniel serviu Nabucodonosor. Daniel serviu a nação que destruiu a sua nação. Serviu a nação que destruiu a casa do seu Deus. Serviu a nação que detonou com a sua terra. Mas ele foi para a Babilônia. E ele serviu. Mas todo dia ele estava lá adorando o Senhor. Adorava o Senhor e servia os homens. Adorava o Senhor e servia os homens. Merecendo eles ou não, adorava o Senhor e servia os homens. Merecendo eles ou não, mas ele continuava adorando ao Senhor e servindo os homens. Esse homem, chamado Daniel, fez coisas sobrenaturais. O que é que aconteceu? No capítulo 5, amém? No capítulo 5 de Daniel, sai a mão na parede lá, a mão na parede e escreve. Por que a mão escreve? Porque quando Nabucodonosor morreu, Belsazar começou a governar no seu lugar, o seu filho. E sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele começou a governar no lugar de seu pai. Ele foi lá e trouxe todos os utensílios de volta à casa do Senhor. E começou a fazer tudo que o seu pai havia dito para não fazer. Ele fez tudo que o seu pai disse para não fazer. Seu pai avisou para ele. Ensinou ele. Tirou tudo. E a mão veio, enquanto eles estavam na orgia, a mão veio e escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsi. Mene, Mene, Tekel e Parsi. O que aconteceu? Ninguém sabia decifrar. Daniel já era mais velho, estava esquecido lá no canto do templo, lá no canto do governo, no canto do palácio. Mas a rainha mãe disse, olha, tem um jovem aqui, tem um homem aqui, que na época do teu pai esse homem era ungido, era tremendo, chama ele que não vai dar jeito nisso. Quando Daniel entra e lê Mene, Mene, Tekel e Parsim, Daniel conta uma história para Belsazar. Os nomes eram meio parecidos. Belsazar, o nome do rei, e Beltesazar, o nome de Daniel. Né? Belsazar era o nome do rei, e Beltesazar. Belsazar significa proteja o rei, e Beltesazar significa guarda do tesouro. É isso. Então, Daniel disse, Mene, Mene, Tekel e Parsim, mas antes Daniel começa a contar uma história. Daniel diz assim, o teu pai, matava quem queria, deixava viver quem queria, fazia o que queria. E o que teu pai fez? Teu pai se converteu. O seu pai mandou tirar todos os utensílios da casa do Senhor. Todos. E você sabia disso. E você trouxe tudo de volta. E agora pesado foste na balança e foste achado em falta. Por isso o reino vai ser tirado de ti e vai ser dado a outro. Então se prepare, irmãos. Nesses dias, vocês vão ver
muitos reinos sendo tirados de uns e sendo dado para os outros. É Deus quem está fazendo isso. É Deus quem está permitindo algumas coisas. Me chamem de louco, me chamem de varrido, me chamem de desequilibrado, me chamem de carnal, de falso profeta, fala o que você quiser. Mas todo lugar que nós temos ido, que nós temos liberado sentenças, que as sentenças não são obedecidas, não porque é porque é a palavra de Deus. Algo tem acontecido de muita dificuldade. Então nós temos liberado uma palavra, não só eu, tem muitos profetas nessa nação, muitas profetas, muitos homens e mulheres de Deus que têm liberado sentenças sobre o Brasil. E as pessoas não têm ouvido. Não espere em cima da hora fazer o que você tem a vida inteira para fazer. Não espere. Daniel entrou no palácio e disse, olha, teu pai sabia, teu pai se converteu e teu pai te avisou. E você fez tudo ao contrário. A Bíblia diz que Belsazar baixou a cabeça, o rei disse, boa essa palavra. E a Bíblia diz que ele morreu naquele mesmo dia. Ele morreu naquele mesmo dia, Micael. O que eu estou falando com isso? Que a Babilônia mudou de rei 3 vezes. E Daniel continuou o mesmo. Quando Daniel está entrando no palácio, no capítulo 5, versículo 13, Belsazar pergunta a Daniel. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e disse o rei a Daniel, és tu o mesmo, aquele Daniel dos cativos de Judá? Ou seja, tu é o mesmo, tu não mudou, tu continua sendo o mesmo homem? Tu é o mesmo homem? Tu não pecou, tu não mudou, tu tá tudo em paz aí, tá tudo certo? Mudou de rei 3 vezes, mas Daniel continuou sendo um jardim fechado, um manancial recluso e uma fonte selada. Amém, querido? Eu não vou continuar, nós vamos fazer só 1 hora, eu tenho outros compromissos, 4 horas eu tenho que estar numa live com alguns ministros do Senhor e também com o presidente da República. Pena que caiu, né? Eu perdi um pouco a linha aqui do que eu estava ensinando, mas eu vou repetir essa palavra amanhã. Amanhã de manhã eu vou repetir ela, tá bom? Não vou deixar ela passar batida não, porque ela é muito pesada, muito forte, ela tem que trazer um alinhamento para o nosso coração. Quem sabe amanhã, ao meio-dia, eu repito essa palavra, né? Essa é a igreja dos crucificados com Cristo. Esse é o lugar aonde Deus nos chamou para viver. Amém, querido? Esse é o lugar. Deus nos chamou para viver como jardim fechado, manancial recluso, fonte selada. Jesus nos chamou para viver olhando firmemente para Ele, valorizando a palavra de poder que Ele colocou na nossa boca e tirando todos os ornamentos para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Amém? Que o Senhor te guarde, te abençoe. Obrigado por estar conosco esse tempo. E eu vou deixar essa live aí no Instagram e no Facebook. Você assiste, amém?